Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só varão, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispá. E dos cantos de todo o povo se apresentaram, de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o varão levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, a passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa contra mim de noite. Intentaram matar-me, e violaram minha concubina, de maneira que veio a morrer. Então peguei de minha concubina, e a fiz em pedaços, e a enviei em toda a terra da herança de Israel. Porquanto fizeram tal malefício e desatina em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Aqui vos dai palavra e conselho. Então todo o povo se levantou, como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para tomarem bastimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a todo o desatino que tem feito em Israel. Assim, todos os varões de Israel ajuntaram-se a esta cidade, e aliados como um só varão. E as tribos de Israel enviaram varões por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós outros? Dai-nos, pois, agora aqueles varões filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos do mal de Israel. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 varões que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 varões escolhidos. Entre todo este povo havia 700 varões escolhidos esquerdos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos varões de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 varões, que arrancavam da espada, e todos estes homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: Quem dentre nós outros subirá o primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá o primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e puseram-se em campo contra Gibeá. E os varões de Israel saíram a peleja contra Benjamim.
e ordenaram os varões de Israel contra eles a peleja, junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram em terra naquele dia 22.000 varões de Israel. Porém, o povo dos varões de Israel se esforçou e tornaram a ordenar a peleja no lugar em que o dia dantes a ordenaram. E subiram os filhos de Israel e choraram perante a face de o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim o dia seguinte. Também os de Benjamim, o dia seguinte, lhe saíram ao encontro de Gibeá. E derribaram ainda em terra mais 18.000 varões, todos dos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. Estiveram ali perante a face de o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas gratíficas perante a face de o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, estava perante sua face aqueles dias, dizendo: Subirei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te darei em tua mão. Então Israel pôs emboscadas a Gibeá do redor. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como as outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessar, como as outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, quase 30 dos varões de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão feridos diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-os da cidade aos caminhos. Então todos os varões de Israel se levantaram de seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saíra de seu lugar depois do despejo de Gibeá. E 10.000 varões escolhidos de todo Israel vieram de enfronte de Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim, diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 varões de Benjamim, todos os que arrancavam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os varões de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressurara e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremetera contra ela, e ferira a fio da espada toda a cidade. E os varões de Israel tinham um tempo determinado com a emboscada, quando fizessem levantar da cidade grande altura de fumo. Viraram-se, pois, os varões de Israel na peleja às costas, e já Benjamim começava a ferir
dos varões de Israel quase 30 varões, e a atravessar, pois diziam: já infalivelmente estão feridos diante de nós, como na peleja passada. Então, a altura de fumo se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumo. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fogo da cidade subia do céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os varões de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos varões de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram em meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, ao nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 varões, todos estes varões valentes. Então viraram as costas e fugiram ao deserto, à penha de Rimom. Fizeram ainda deles uma rebusca pelos caminhos, de 5.000 homens, e de perto seguiram até Gideon, e feriram deles 2.000 varões. E foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram, 25.000 varões que arrancavam da espada, todos estes varões valentes. Pois 600 varões viraram as costas e se acolheram ao deserto, à penha de Rimom, e ficaram-se na penha de Rimom 4 meses. E os varões de Israel se tornaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio da espada, assim aos homens da cidade, como aos animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram a fogo.